Olá, boa noite a todos e a todas. É uma felicidade recebê-los aqui hoje no primeiro encontro, do nosso grupo de estudos de reforma tributária da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo. Esse é um grupo de estudo que foi desenhado pela comissão muito atentamente. A ideia sempre foi trazer para os nossos advogados, para os nossos estagiários da OAB, tanto São Paulo como de todas as outras subseções, trazer conteúdo, excelente conteúdo da nossa reforma tributária. Muitas coisas aconteceram nesses 10 últimos anos, até chegar na emenda constitucional 132, depois a lei complementar 214 e tudo mais o que vai derivar disso. E o nosso compromisso foi trazer para todo mundo as informações, trazer conteúdo técnico, acadêmico, as discussões que vêm sendo travadas. Só que para isso a gente precisava começar lá do começo e nivelar todo mundo, né, com o mesmo conhecimento. E aí, quando a gente desenhou esse nosso grupo de estudo, a ideia foi mesmo pensar desde aquela época. Então, vamos falar do IVA, que eu tenho brincado, então tudo era trevas e Deus criou o IVA. E não teve outra pessoa que não a professora Melina Rocha para participar desse nosso primeiro encontro hoje. A professora Melina, ela é consultora internacional, especialista em IVA. Desde 2023, ela presta assessoria à Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, a CERT, do Ministério da Fazenda, que fez um trabalho incrível e vem fazendo um trabalho incrível até aqui. Entre outras milhares de coisas que a Melina vem fazendo, eu participei de uma discussão da Sejam, que eu achei incrível que ela estava, porque a ideia era tirar dúvidas sobre a emenda constitucional 132. Então, assim, foi muito rico. Isso é só algumas das pequenas coisas que a Melina vem trazendo para a gente, de conteúdo, de respostas e de entendimento, porque é uma mudança muito grande que está acontecendo no nosso sistema tributário e a gente precisa acompanhar isso e os nossos advogados vão ter agora a oportunidade de conhecer isso lá do comecinho, porque a professora Melina vai trazer o modelo IVA e as experiências internacionais. Melina, já te agradeci mil vezes. Fora daqui, te agradeço novamente. Parabéns, em nome do nosso presidente da Comissão Tributária, o Eduardo Correia. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. É com você. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para esse bate-papo. É uma honra estar aqui na OAB São Paulo, então eu agradeço o convite a você, ao Marcelo, a todos aí da OAB São Paulo, né, essa maior OAB de todo, mais importante, maior de todo o Brasil, né, do estado mais importante do Brasil. Então é muito bom conversar aqui com vocês. E aí, Camila, então, me pediu para eu falar dessa questão mais internacional do modelo IVA, as características do modelo IVA, as diferenças dos modelos internacionais, e como aqui eu estou falando para juristas, eu vou trazer mais a diferença do aspecto jurídico, legal, né? Porque o aspecto econômico em si, ele é geralmente muito parecido e igual em todos os países, mas o modelo legal e jurídico, ele varia um pouco. É importante que vocês, como advogados, na hora de interpretar a lei, tenham isso em mente, porque eu acho que essas experiências internacionais de outros modelos vai servir bastante para vocês na interpretação das regras que a gente tem no Brasil, tanto na emenda constitucional quanto na Lei Complementar 214. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, sempre sou chamada para falar desse tema, porque foi meu papel principal, né, nessa assessoria para a Secretaria Extraordinária e Ministério da Fazenda, e para a Sejam, para a AGU também, agora nessa última parte. Porque justamente quando o secretário API me convidou para dar essa assessoria, foi no sentido de trazer esses modelos internacionais e tentar traduzir para o nosso ordenamento jurídico. Eu tive experiência, fiz mestrado, doutorado na França, então conheci o IVA europeu, o IVA francês, que foi o primeiro IVA do mundo, como a gente vai, eu vou falar para vocês brevemente, e já estou há quase 8 anos aqui no Canadá,
E vim para o Canadá justamente para conhecer e estudar a experiência do IVA dual canadense, que nos inspirou, né? A gente fez dentro desse projeto de IVA dual do IPEA, depois da PEC 110 do senador Roberto Rocha, que foi incluída essa experiência de IVA dual, de novo, né? Adaptada ao modelo brasileiro, então não é exatamente o modelo canadense, mas foi inspirado bastante. E eu vim para cá nesse projeto justamente para construir essa proposta de IVA dual com base no modelo canadense e fiquei aqui até hoje, ainda estou até hoje. Agora estou de mudança de volta para a Europa, mas estou ainda aqui. Quer Então, contar pra gente essa mudança para a Europa? não, eu vou, agora eu Ainda vou mudar, não, tô tá no, bom. Então vamos, tá bom. chegando, mudando de organização internacional. Hoje eu trabalho para o BID e vou trabalhar para uma outra organização que é baseada na Europa. É, Legal. Então, gente, esse foi meu papel principal mesmo, de trazer essas experiências internacionais. Olha, a gente tem esses dois tipos de fato gerador, o fato gerador europeu, dos IVAs mais modernos, qual que a gente vai adotar no modelo brasileiro? E é isso que eu quero mostrar um pouquinho, como a gente, então, traduziu esses modelos internacionais para a nossa reforma tributária. Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação que depois eu vou, mandar para vocês, a Camila pode mandar para vocês. Antes, então, se vocês já viram a apresentação do secretário API ou de qualquer outra pessoa do CECIF, esse básico, né, do modelo IVA, como as características principais, é o que eles geralmente costumam falar desde as discussões da PEC 45, da PEC 110, muito antes até delas serem apresentadas, eles já falavam bastante do modelo IVA ideal, etc. Tá? Então, nem vou me deter muito nisso. Eu sempre trago esse gráfico inicial porque eu acho que ele explica bastante coisa. Primeiro, o IVA hoje ele está presente em 175 países do mundo pela OCDE, né? Então, a OCDE tem uma publicação que no final da publicação traz um anexo de todos os países que têm IVA e a última publicação era 175. Esse slide está até desatualizado. Então, vejam, pela ONU, a gente tem 193 países pela ONU, e desses 193, 175 tem IVA. Grande, exponencial maioria tem o imposto sobre o valor agregado. E ele fez o maior sucesso no mundo. Ele começou na França em 1954, foi o primeiro país do mundo a adotar esse modelo IVA, apesar de que, é, teoricamente, modelos teóricos já vinham sendo discutidos desde a década de 20 na Alemanha, com os irmãos Siemens. E nos Estados Unidos, né, por incrível que pareça, um dos berços teóricos do IVA foram os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ainda não ter implementado o IVA até hoje, mas eu ainda tenho esperança que um dia eles vão querer implementar. Então, o único país no mundo hoje mais relevante que não tem IVA são os Estados Unidos, justamente por características federativas, que lá se tributa, os estados tributam o consumo, então é difícil, né, de você implementar um IVA no nível federal, minimamente coordenado entre os estados. Então, mais pelas questões federativas dos Estados Unidos, eles não têm um IVA nunca, apesar de terem propostas também teóricas de implementar o IVA lá. Então, a França começou em 54 e logo que a França e o próprio ICMS ele foi criado com base nesse modelo já francês lá da década de 60, apesar do ICMS ser um IVA muito é um imposto não cumulativo, mas ele não chega a ser um IVA, né? E eu vou mostrar por quê. Ele não tem as características de um IVA e por isso nenhum dos tributos que a gente tem hoje podem ser chamados de IVA. A França, então, começou, e como teve um impacto muito grande em termos de desoneração da cadeia, competitividade do país, porque justamente eliminou a cumulatividade, né? A grande vantagem do modelo IVA é justamente desonerar a cadeia através do creditamento amplo e da não cumulatividade plena. Então, a ideia, eu tenho um texto, se vocês tiverem curiosidade para saber mais esse histórico do IVA na França, eu publiquei um artigo pequeno no Conjur que fala sobre esse histórico, como o IVA, quais eram as ideias que foram colocadas no debate lá da França, como que foi criado, né, como é que era inicialmente. Então, é muito interessante se alguém tiver curiosidade histórica, pode ver esse artigo no Conjur. E aí o IVA começou a se espalhar exponencialmente, esse gráfico mostra isso, pelo mundo, né? Começar pela União Europeia, inclusive é um requisito para que um país integre a União Europeia é que ele adote esse modelo de imposto sobre o valor agregado.
Então, inclusive, tem um grande amigo meu que é o Javier, que às vezes ele participa bastante ele mora no Brasil e participa bastante das discussões, ele é da Espanha, e ele né, da administração tributária da Espanha. E ele conta nas aulas que a Espanha, por exemplo, para poder entrar na União Europeia, teve que adotar quase que do dia para a noite um IVA. E como foi algo muito rápido e precisava adotar aquilo, eles pegaram simplesmente a lei da França, que era a mais antiga, e traduziram para o espanhol e, né, implementaram para entrar na União Europeia. Então, a adoção do modelo IVA na União Europeia foi meio assim, aos trancos e barrancos, os países imitando uns aos outros, tanto que na Espanha, logo em seguida, teve que ser feita uma reforma naquela lei, porque realmente foi uma tradução da lei francesa. Então, e isso tomou corpo para outros países fora da União Europeia, países de todos os continentes, e aqui pelas cores desse gráfico, vocês podem ver que países de todos os níveis de renda, países ricos, pobres, médios, de renda média, a gente tem, o IVA é muito importante em países da África, países pobres, né, porque é muitas vezes a principal fonte de arrecadação desses países, porque, obviamente, país pobre não tem renda, as pessoas não têm renda suficiente para ter uma arrecadação mínima para prover os recursos que o Estado precisa. Então, o IVA, nessa característica, todo mundo consome, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que comprar roupa. Então, o IVA, nesses países, tem um papel fundamental de ser o principal recurso de arrecadação desses países mais pobres. É, então, foi muito interessante digamos, como o IVA se espalhou pelo mundo, muito também por conta da atuação de organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, principalmente, porque quando esses países prestavam ajuda, financiamento para países de renda média ou pobres, eles geralmente colocavam como contrapartida a adoção de um IVA, né? Então, para eles emprestarem dinheiro, eles geralmente propunham a condição, como condição, esses países tinham que implementar o IVA e também por isso, nesses países, o IVA também foi implementado muito por imposição, digamos assim, desses organismos multilaterais de empréstimo, né? É, então, então, a gente tem no panorama internacional dois modelos de IVA. A gente tem um IVA mais antigo, que são esses primeiros IVAs, que é principalmente da União Europeia, que foram criados a partir do final da década de 50, a partir da década de 60. Esses IVAs, eles têm por característica principal terem múltiplas alíquotas, alíquotas diferenciadas, reduzidas, isenções. Na União Europeia, ainda não se aplica até hoje, 2025, o princípio do destino de forma total para ainda algumas operações intracomunitárias. A União Europeia ainda tributa na origem, né, coisa que a gente já está agora transferindo totalmente para o destino. Então, tem ainda resquícios, né, e que são muito difíceis de mudarem politicamente por conta desse histórico, né? Uma vez que você adota determinada regra, isenção, alíquota reduzida, é muito difícil politicamente de retirar. Mas a gente tem uma leva de o que a gente chama de IVAs mais modernos, e o secretário API sempre, antes de entrar até para o governo, ele sempre ressaltava essa diferença. A gente está adotando na PEC 45 o IVA moderno, ele sempre falava do IVA moderno. O que, que é esse tal de IVA moderno? São os IVAs, os países que começaram a adotar o IVA a partir principalmente final da década de 80, início da década de 90. Começou pela Nova Zelândia, em 1989, foi seguida pelo Canadá. Então, o Canadá implementou o IVA em 91, né? Começou a implementar na parte federal em 91, logo depois da Nova Zelândia, usou muito o modelo neozelandês como base, né? Que eles tinham isso muito presente de que era preciso a gente adotar o modelo desse IVA mais moderno que é da Nova Zelândia, que a principal característica era ter uma alíquota única e o mínimo de exceções possíveis, o mínimo de alíquotas diferenciadas, regimes especiais possível, né? Então, tanto a Nova Zelândia quanto o Canadá, inclusive, a principal proposta até o final da votação era ter alíquota única para todos os bens e serviços. Para permitir a aprovação política no Senado, eles tiveram que, da noite para o dia, e aí passaram a madrugada, isso tem artigos científicos, e eu conversei com o pessoal que participou na época dessa implementação, os técnicos tiveram que varar a madrugada para criar uma lista de cesta básica com alíquota zero, porque senão não passaria politicamente. O Canadá só tinha uma alíquota única com cashback. Então, hoje, o que está sendo implementado no Brasil de cashback já existe no Canadá desde 1991, quando o IVA foi implementado. Então, mas acabou que saiu a cesta básica e saiu o cashback, as duas coisas
por conta das pressões políticas foram feitas para aprovação. Por que que esses IVAs mais modernos, em geral, eles são mais enxutos, têm alíquotas únicas ou poucas exceções? Porque já naquela época se viu que alíquotas múltiplas, reduzidas, só criam mais contencioso, mais discussões de caracterização e não são eficientes para o combate à regressividade do tributo. Né? O que que é a regressividade do tributo? Em geral, o IVA ele é regressivo, o tributo, porque a tributação do consumo tende a pesar mais sobre as famílias mais pobres em proporção à renda delas, né? Então, geralmente as famílias mais pobres consomem tudo, toda a renda, né? Ou quase toda a renda delas gastam em consumo. E com isso, né? Se uma família ganha R$ 1.000, consome R$ 1.000, então se a gente tem um IVA de 25%, ela está pagando 25% sobre todo o consumo, um quarto da renda dela ela está gastando com tributo, né? Enquanto que uma família mais rica, que tem mais renda, esse mesmo patamar de gasto de R$ 1.000 vai representar uma fatia menor da renda dela. Por isso que a gente chama que é regressivo. E aí, então, lá no passado, no início, se tinha a ideia de que, para evitar essa regressividade, as alíquotas reduzidas eram suficientes e eficientes. Com o passar do tempo, já na década de 90, já viu que não. Ao se conceder alíquotas reduzidas de forma indiscriminada para todo mundo que está consumindo aquele produto, você está dando benefício fiscal para os mais pobres, mas também para os mais ricos. E muito mais para os mais ricos, porque eles consomem muito mais em termos nominais. Todo mundo consome feijão, arroz, carne, mas os ricos consomem muito mais que o mais pobre. Então, você tem um gasto tributário vindo das famílias ricas, né? Algo que você poderia arrecadar, mas está deixando de arrecadar com essas desonerações. E aí se viu que era pouco eficiente e não diminuía a regressividade e a desigualdade social. E é por isso que esses IVAs mais modernos preferem tributar de maneira mais uniforme todo mundo e devolver o tributo pago de forma personalizada àqueles que mais precisam, as famílias mais pobres. Então, essa é a principal diferença, já essa, digamos, visão de como o IVA pode arrecadar mais e ser um instrumento mais distributivo por conta dessa devolução mais personalizada. Então, o IVA, em geral, em todos os países, tem três características básicas: é a base ampla, não cumulatividade plena e o princípio do destino. A base ampla quer dizer que o IVA ele tributa toda e qualquer operação com bem e serviço. Em geral, a discussão não é uma discussão que a gente tem hoje no Brasil, né? Se é mercadoria, se é serviço, se está dentro do ICMS, se está dentro do ISS, se o software, né, serviço ou mercadoria, tributa pelo ISS ou pelo ICMS. Não se faz uma discussão sobre o objeto, a caracterização do negócio jurídico, se é um bem ou serviço. As discussões no modelo IVA, as discussões na Corte Europeia, na Corte Europeia, aqui no Canadá, são discussões se houve um fornecimento de alguma coisa. Houve uma operação, houve um fornecimento, alguém fornecendo algo como uma contrapartida, né? Então, assim, não interessa se é bem ou serviço, porque a alíquota é a mesma. Se a alíquota é a mesma e é tributada de forma igual, eu não preciso saber o que que é. O que eu preciso saber é se houve uma operação e essa operação é tributada ou não. Então, é por isso que a discussão é um pouco diferente do que a gente tem hoje nos atuais tributos. E essa base ampla traz uma certa isonomia, ela está de acordo com o princípio da neutralidade, que a gente vai falar um pouquinho mais, que é você tributar de forma igual todo tipo de operação e os objetos da operação, seja bens ou serviços. Isso dá uma isonomia entre os setores, todos os setores vão ser tributados de forma igual, de maneira que a tributação não vai distorcer a escolha de como o setor produtivo vai produzir e o que o setor produtivo vai produzir. Então, esse tipo de, eu vou produzir tal produto porque tem um benefício fiscal, meu lucro vai ser maior. Eu vou, né, prestar tal serviço porque é tributado pelo ISS e a alíquota é menor. Esse tipo de discussão e decisão empresarial não vai mais ser pautada pelo sistema tributário como é hoje. A forma como eles vão produzir, se vão produzir internamente na empresa ou vão terceirizar, né? Um prestador de serviço hoje, se eu terceirizo um prestador de serviço, esse prestador de serviço vai me cobrar o ISS, eu tenho que pagar o ISS e eu não tenho crédito porque o ISS ele é cumulativo. Então é muito mais vantajoso eu não terceirizar esse serviço, eu
fazer dentro da minha empresa, com meus empregados, porque nessa prestação de serviço interna, digamos assim, não incide o IVA, né? Não incide o ISS. Então, esse tipo de discussão vai deixar de existir, porque tanto faz se eu contratar um serviço terceirizado, eu vou ter o crédito daquele ISS que eu paguei, eu vou ter um reembolso daquele dinheiro. Não vai mais ser um custo para mim. Ou se eu produzir internamente, tanto faz que não é tributado, não há diferença na escolha da forma como eu vou produzir. Então, dá uma isonomia aos setores, deixa de ser um critério para escolha do que eu vou produzir, como eu vou produzir, e para os consumidores. Não tem diferença nenhuma se eu consumo, se eu escolho consumir o produto A, né, ou se eu escolho o produto B. A carga tributária é a mesma. Então, é uma isonomia na escolha dos consumidores também. E essa base ampla, ela é muito alinhada à economia digital, porque quando você tributa tudo e qualquer coisa, seja bem imaterial, material ou serviço, desde que haja uma operação, isso quer dizer que eu não preciso mais saber se um software as a service é um imaterial ou se é um serviço, né? A economia digital ela é muito mais adaptada a esse sistema IVA do que ao nosso sistema atual, em que a gente tem sempre essa eterna discussão se é um serviço, se é uma mercadoria, se está no ISS ou no ICMS. Então, eu acho que do ponto de vista de base ampla e diminuição das discussões de caracterização do que é mercadoria e serviço, o nosso sistema vai melhorar bastante. Depois, a segunda característica é a não cumulatividade plena, que é um creditamento total de todo e qualquer IVA, né, IBS ou CBS pago no meio da cadeia, né? Então, desde que esse bem ou serviço seja utilizado para atividade econômica, não deve mais existir nenhuma restrição ao creditamento. A única restrição relevante que existe, que na verdade nem é uma restrição, é uma tributação de consumo final, é a tal dos bens de uso e consumo pessoal, né? Então, a própria emenda constitucional coloca lá, olha, tudo dá direito ao crédito, todas as aquisições do contribuinte vai dar direito a crédito, exceto bens de uso e consumo pessoal. A lógica é que quando você está comprando um produto através da empresa, da pessoa jurídica, para bem de uso e consumo pessoal, aquilo é um consumo final. Então, alguns países, eles tributam como se fosse uma saída. Outros países restringem o crédito. O resultado final é a mesma coisa, é você tributar esse consumo final. Então, nem isso não é restrição ao crédito. Isso, na verdade, é uma tributação de um consumo final, porque está sendo consumido de forma final e não utilizado na cadeia econômica para produção econômica. Então, então, não há restrição ao crédito se você olhar nessa perspectiva. Então, eu sempre costumo explicar a não cumulatividade plena, ela é a junção de duas regras, né? A regra do fato gerador, da incidência do tributo, que incide em toda e qualquer operação, desde a produção até o consumidor final. Então, nós temos, né? Onera do produtor para a indústria, da indústria para a distribuidora, da distribuidora para o comércio, varejista, do varejista para o consumidor. Junto com essa regra de incidência, nós temos a regra de desoneração, que é a regra do creditamento. Então, aplica o IVA, mas esse IVA que foi aplicado, ele é devolvido pela regra do creditamento. Então, desonera, desonera, desonera. Desonera aquela aquisição da indústria, do produtor para a indústria, da indústria, vai desonerando isso na forma de crédito. O que é o crédito? O crédito é aquilo que foi pago para insumos, equipamentos, bens do ativo fixo que servem para atividade econômica ou qualquer que seja. Então, é uma forma de desonerar a cadeia produtiva e fazer com que os agentes no meio da cadeia sejam desonerados. Então, quem acompanha as discussões da reforma tributária, há muita discussão, eu não quero ser contribuinte, eu não quero pagar IVA, não. Então, os fundos de investimento quiseram sair, teve uma discussão grande, não quero, eles vão se arrepender, porque nos modelos IVA, nesses países com IVA, todo mundo quer ser contribuinte, todo mundo quer ser enquadrado como contribuinte para poder tomar crédito. Porque quem não for contribuinte não pode tomar crédito e tudo que ele comprar vai ser custo e aumentar o preço do produto dele. Então, a briga nos sistemas IVAs é por ser contribuinte. A gente vai ver essa briga quando se derem conta da maravilha que é o creditamento. Hoje, por enquanto, como a gente está muito arraigado no nosso sistema, que não dá crédito, que é cumulativo, ninguém quer ser que realmente onera o setor produtivo, ninguém quer ser contribuinte. Mas quando verem a maravilha, né? Eu estou auxiliando a Receita Federal no regulamento,
E eu aviso para eles, gente, vocês têm que colocar, tomem cuidado, porque vai, quando o pessoal vê a maravilha da desoneração, eles vão, todo mundo vai querer ser contribuinte. Então a gente tem que ter regra clara para quem pode ser contribuinte também, não só quem, não é quem quer, é quem pode, né? Então é algo que vocês têm que prestar atenção na regulamentação. Não pode deixar todo mundo ser contribuinte se não tiver atividade econômica, porque senão vai ter crédito indevido sendo tomado. Então é essa a ideia, e vocês vão ver quando o IVA for implementado que isso vai acontecer, porque ocorre nesses outros países. E por fim, o princípio do destino. O princípio do destino, em geral, como os países, a maior parte dos países do mundo não são países federativos, ele só serve para a gente saber o consumo internacional, né, o comércio internacional, quem é tributado, quem não é tributado. Então, geralmente, a importação é tributada, porque o consumo está sendo feito naquele país, o destino daquele produto, mercadoria é naquele país, enquanto a exportação, porque está saindo do país e é com base no destino, então a exportação é desonerada. Mas nós temos no Brasil e no Canadá e na Índia, que tem o IVA dual, essa necessidade de localizar, de aplicar o destino internamente dentro do país, de eu saber em qual estado, qual município a operação está ocorrendo, para que eu possa aplicar a alíquota e para que possa ser, os recursos arrecadados possam ser distribuídos ao estado e município de destino. Então, no país, no Brasil, tem essa peculiaridade da gente ter que identificar e aplicar o destino dentro do próprio país. Acontece na União Europeia também nas operações intracomunitárias, né? Como os países têm, digamos, é, independência, né? E uma competência independente para implementar o IVA, cada país tem o seu IVA, a gente tem que identificar dentro da União Europeia também para qual país que está sendo destinado aquele produto ou serviço. Então, é isso que a gente tem de três pilares básicos. Eu diria que a não cumulatividade é o principal, né? Se não tiver não cumulatividade plena, não há um IVA, não existe um IVA incompleto. E vendo essas três características e comparando com o que a gente tem hoje no atual sistema, claramente a gente vê que o Brasil nunca teve um IVA com essas três características de forma ampla. Nenhum dos nossos tributos tem essas três características. O PIS/COFINS, apesar de ter uma base ampla, porque é receita e faturamento, não tem uma não cumulatividade plena, tem muita restrição ao creditamento, né? A maior fonte de contencioso é justamente os créditos de PIS/COFINS. O ICMS não tem a base ampla, nem o ISS, porque um tributa só serviço, outro tributa só mercadoria, ainda assim, só a transferência de propriedade de mercadoria, né? Locação, por exemplo, de bens móveis, como equipamento, a gente tem a súmula do STF sobre os guindastes, que não se aplica nem ISS nem ICMS, então isso está fora da tributação e agora vai passar a ser tributado. O princípio do destino, né, ainda o ISS e o ICMS são parcialmente cobrados na origem, então também nunca foi aplicado. Então a gente sabe que nunca teve um IVA completo como a gente vai ter agora com a reforma tributária, né? Então a reforma com certeza vai trazer esses três pilares, sim, de forma muito clara para o nosso sistema. Alguma dúvida até agora? Algum comentário? Porque daí eu vou falar brevemente de algumas regras e algumas inovações. Acho que eu tenho só mais 5 minutinhos, né, Camila? Que você falou 40 minutos, a gente abre para discussão. Quer que eu continue então? Daí a gente abre depois? Pode Tá. continuar e a gente abre, por favor. Eu vou só pular aqui. Eu vou falar um pouquinho aqui do fato gerador, porque eu acho que essa discussão é muito importante. Quando a gente olha o fato gerador, e de novo, do aspecto jurídico, e a gente lê as leis de vários países, a gente vê claramente dois modelos bem diferentes em termos de fato gerador. Um é o modelo europeu, da diretiva europeia, e que os países da União Europeia têm que seguir, apesar de eles terem lei própria, geralmente cada lei é diferente, mas eles têm que seguir a diretiva do IVA da União Europeia. E principalmente a diferença entre esses dois modelos é a conceituação de serviços, tá? E isso que eu quero deixar bem claro, porque às vezes eu vejo aí no Brasil, né, chamam, vamos comparar o IVA de Portugal com o IVA brasileiro, vamos comparar o IVA europeu com o IVA brasileiro. E aí, como são coisas diferentes, às vezes as pessoas não entendem direito, porque não sabem que há essa diferença. Então, eu sempre pontuo para as pessoas terem na cabeça que há uma diferença em termos de conceituação e modelo jurídico. Então, na União Europeia, a diretiva IVA fala o seguinte: olha, nós temos dois fatos geradores do IVA. Um é
que eles chamam de entrega de bens. E essa entrega é vista como transferência de propriedade de um bem material móvel. Ou seja, uma compra e venda de um produto. Então, um primeiro fato gerador é compra e venda de um bem imóvel material. Tudo que não for uma compra e venda, transferência de propriedade de bem imóvel material, é visto e definido de forma residual como serviço. Então, na União Europeia, locação de bem móvel é serviço, locação de bem imóvel é serviço, software é serviço. Que mais? Um licenciamento de direito de uma patente, etc. Qualquer coisa que envolva direito é considerado como serviço. Então, por isso que os europeus sempre eles falam, isso é serviço. Tá? Uma locação é serviço, um software é serviço, porque a diretiva define serviço de forma residual. E aí eles tiveram que adotar uma subdivisão de serviços para, óbvio, né, que o software não é a mesma coisa que um cabeleireiro, né? Então eles tiveram que, dentro do conceito de serviço, adotar uma série de subclassificações para dar conta dessas diferenças do que está dentro dessa definição. Então, sempre que vocês ouvirem uma discussão com a União Europeia, é engraçado, uma vez eu tive aqui uma menina que era da Irlanda, ela veio aqui para o Canadá, estava estudando o IVA, e eu tive, e ela falou, não, é serviço, é serviço. E eu falei, fulano, lá na União Europeia isso é serviço, mas aqui no Canadá não é serviço, né? Então aí ela, digo, então por isso eu estava entendendo tudo errado, porque eu sabe, para mim era serviço, não, aqui não é serviço, né? Então esses IVAs mais modernos, eles também conceituam os serviços de maneira residual. Mas essa constituição de maneira residual é em contrapartida a qualquer operação independente de transferência de propriedade com bem, seja bem tangível ou intangível. Então, aqui no Canadá, na Nova Zelândia, na Índia, na África do Sul, que tem um IVA muito bom do ponto de vista jurídico, o fato gerador é o seguinte: há operações com bens materiais, com bens, operação com bem, pode ser uma locação, pode ser uma compra e venda, uma cessão de direito. O bem pode ser tangível ou intangível. E aí sim, tudo que não for uma operação com bens, seja qual for o negócio jurídico, tanto faz se o bem é material, imaterial, ou móvel, imóvel, aí sim é que vai ser prestação de serviço. Então é um pouco diferente, porque aqui no Canadá um software é uma operação com bem material. Uma locação de imóvel é uma operação com bem imóvel, não é serviço. Então, isso que foi adotado, a gente propositalmente, na emenda constitucional tem isso, né, no artigo 156 da emenda constitucional, a gente colocou lá propositalmente, para propositalmente a lei complementar adotar esse IVA mais moderno. Então, está falando lá, a lei complementar poderá definir o conceito de serviço, podendo utilizar para tal definição tudo que não for operação com bem material e imaterial, inclusive direito. Então, está falando, olha, a lei complementar pode definir e utilizar de forma residual tudo que não seja operação, qualquer que seja ela, com bem material e imaterial, inclusive direito. Então, claramente, e aí que eu queria deixar claro, o fato gerador que a gente adotou foi esse modelo de IVA mais moderno, tanto na emenda constitucional quanto na lei complementar. E aí, então, eu já falei do princípio da neutralidade, da não cumulatividade plena, que a gente tem na nossa emenda constitucional, uma não cumulatividade ampla, garantindo que todo e qualquer bem, aquisição de bem ou serviço, vá dar direito ao crédito, exceto de bem de uso e consumo pessoal. Isso é uma característica de todos os IVAs do mundo. Nós temos também, alinhado com vários modelos internacionais, regras com relação ao comércio eletrônico e economia digital. Então, o IVA ele foi criado lá na década de 60, numa economia materializada, né, baseada principalmente em produtos materiais e serviços, muito pouco serviço, aquele serviço prestado na pessoa, na presença da pessoa, né? Então, alfaiate, corte de cabelo, no máximo um serviço de advogado, mas a gente não tinha essa desmaterialização da economia que a gente teve, principalmente a partir da década de, sei lá, anos 2000, 2010, com essa economia digital. Então, os IVAs tiveram que fazer adaptações, né? Obviamente, ele foi construído num contexto e com essa economia digital. Qual foi a adaptação principal que eles tiveram que fazer? E hoje, mais de 90 países do mundo, desses 175 que tem IVA, já tem essas regras nesse sentido. A principal delas foi criar a obrigatoriedade para que o fornecedor não residente se inscreva e aplique o IVA nas suas operações. Então, a ideia é a seguinte: olha, não importa se você está lá na China vendendo blusinha para o Brasil,
como o consumidor brasileiro está aqui, o destino é aqui, você tem que se inscrever para o IVA e cobrar o IVA no momento da compra, como se fosse qualquer fornecedor que está localizado no Brasil. Né? Porque a gente tem esse problema e aí tem essa foto aqui é bem emblemática, né? Das pequenas, não é bagagem, é pacote de pequeno valor, que justamente é muito difícil para a fiscalização, né, da Receita Federal fiscalizar todos esses pacotes para ver se foi pago o IVA ou não. Então, não tem como ter um controle efetivo desses pacotes de pequeno valor na entrada, na aduana, e por isso que se atribui a responsabilidade para os fornecedores não residentes. E isso está bem claro, tanto na emenda constitucional quanto na Lei Complementar 214. Já está adaptado o nosso modelo para essas regras internacionais. A outra regra que também foi adotada nesse sentido foi a responsabilização de plataformas digitais. Então, o mundo todo, né, pelas guidelines da OCDE, pelas diretivas da União Europeia, aqui no Canadá isso também foi implementado em 2021, se atribui a responsabilidade ou solidária ou por substituição das plataformas digitais de cobrar o IVA como se ela fosse fornecedora, né? Então, na intermediação dela, a Amazon, o Mercado Livre, qualquer uma, elas são obrigadas a aplicar e recolher o tributo. Porque é muito mais fácil você centralizar a arrecadação na plataforma do que ir atrás de cada fornecedor, que muitas vezes é inclusive não residente. A ideia toda dessas regras é dar uma isonomia entre o fornecedor brasileiro e estrangeiro. Todos esses países utilizam o discurso político de que adota essas regras para dar mais competitividade e isonomia ao produto nacional, e isso está certo, né? Eu acho que está mais do que certo você tributar de maneira igual o mesmo produto que está sendo consumido pelos brasileiros no Brasil. E aí, por fim, eu quero falar então de algumas 5 minutinhos mais, de algumas inovações que a gente tem no nosso modelo que vão além do que os outros países têm ou foram desenvolvidas, né, além do que os outros países já desenvolveram. Uma é o split payment. O split payment foi adotado em alguns países da União Europeia, mas de uma maneira muito incipiente, só para algumas operações, e teve problema em muitas críticas europeias. Então, com base nessas críticas da União Europeia, o nosso modelo aprimorou para que essas críticas não prevaleçam, né, esses limites que foram vistos na União Europeia não se repitam, que é principalmente problemas de fluxo de caixa. E aprimorou o modelo de split payment e o Brasil, tenho certeza absoluta, e os países já estão olhando para o modelo brasileiro, é, aprimorou esses modelos e vai implementar esse sistema de split payment que a gente chama de split payment inteligente, que vai fazer uma consulta para ver se a pessoa tem crédito ou não, e aí com isso evitar um impacto no fluxo de caixa. Não vou ter tempo aqui, talvez a Camila traga alguém para falar de split payment, como é que funciona, mas eu só quero falar que é uma inovação que vai ser trazida na nossa reforma. Duas outras inovações é a tributação do setor financeiro. Então, em geral, os países com IVA não tributam serviços financeiros remunerados por margem, só tributam comissão ou FIIs, né? É, então, mas eles já estão, a União Europeia já tentando tributar há anos, há mais de 10 anos a União Europeia está tentando propor para os países uma tributação de serviço financeiro, tentando, com estudos teóricos sobre isso, mas nunca conseguiram implementar efetivamente. O Brasil, como já tributava pelo PIS/COFINS, foi mais fácil de continuar com essa tributação dentro do modelo IVA no IBS e CBS. Então, o Brasil vai ser pioneiro ao tributar de forma ampla o serviço financeiro, tarifa, comissão e o spread. E também já está sendo visto por outros países com grande interesse essa tributação do setor financeiro. E, por último, o setor imobiliário, que também em algumas por conta de várias questões do estoque de imóveis, também eu sugiro a Camila trazer alguém do setor imobiliário. Particularmente, trabalhei bastante nesse GT do setor imobiliário, junto com o secretário API. É, então, foi de um modelo que vai tributar toda e qualquer operação do setor imobiliário, que é um pouco diferente dos demais países, porque nunca se conseguiu internacionalmente tributar por razões peculiares do setor imobiliário. Primeiro, estoque de imóveis, como é que vai dar o tratamento. A gente deu na reforma através do que se chama de redutor de ajuste, através da não cumulatividade na cadeia, como é que eu vou mitigar essa não cumulatividade na cadeia, também foi dada uma solução através do redutor de ajuste. Então,
o nosso modelo também vai ser pioneiro numa tributação ampla do setor imobiliário, que os países têm tentado, não conseguem por razões práticas, operacionais e por não terem chegado a um modelo ideal. E aqui a gente está implementando um modelo que eu acho que também vai ser inovador. E é isso, pessoal. Eu passei rápido por alguns slides, mas coloco para a Camila, né? E daí a gente fica agora nesses minutos finais aberto ao debate. Obrigada. Obrigada, Melina. É sempre maravilhoso te ouvir falar. E assim, parabéns mesmo pelo teu trabalho, por toda a tua entrega em todo esse processo. E mais do que isso, ajuda no entendimento de tantas novidades. E eu tenho visto você muito ativa nos grupos de discussões, até de WhatsApp. Gente, olha, é isso, não é aquilo, na Sejam. Então, assim, é uma entrega muito grande porque foi uma mudança muito grande. E como toda mudança muito grande, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem olhado muito para o pior, porque assim, que é uma mudança para melhor, mas vai ficar mais caro, a gente tem muitas coisas difíceis para falar, mas eu acho que às vezes a gente olha muito mais para as coisas difíceis do que para as boas. E óbvio que a gente vai ter um período de transição difícil, é óbvio que lá na frente, a meu ver, pelo menos, né, a gente vai ter um sistema tributário muito melhor, de acordo com os padrões internacionais, mas eu acho que a gente ainda está muito resistente, porque a gente tem uma cabeça hoje que é uma cabeça de contencioso, de restrição de crédito, de muita dificuldade. Só que a gente também tem que ver que o que a gente vem seguindo, se a gente olhar a transação há uns anos atrás, jamais a gente imaginaria que é o que é hoje. Eu poder sentar numa mesa com um procurador é uma coisa inimaginável em alguns anos. Então, assim, a gente vê com muitos bons olhos, óbvio, e aí eu já vou abrir para vocês fazerem perguntas, pode inclusive levantar a mão ou escrever aqui no chat. Óbvio que a gente teve, se a gente olhar, né, a PEC 45 e depois como ela foi ajustada ao longo do processo legislativo, a gente tinha uma PEC que, a meu ver, também ela era muito mais simples, né, Melina? A gente precisou trazer para algumas peculiaridades brasileiras e tudo mais, mas assim, eu vejo com muito bons olhos mesmo. Parabenizo novamente todo o teu trabalho, eu acho que vem sendo incrível. E você conhecendo tudo que você conhece de IVA internacional, os modelos internacionais. O que você consegue antever de problemas, por exemplo, que os países tiveram e que talvez nós tenhamos, embora óbvio, a gente tem peculiaridades e tudo mais, mas o que você vê de problema ainda que a gente pode enfrentar e que os outros países enfrentaram? Eu acho, Camila, que infelizmente a PEC saiu com muito mais regime diferenciado por conta dos vários lobbies. Infelizmente, o nosso sistema político é muito permeável às lobbies. Então, acho que a gente saiu com uma lista muito maior de produtos com alíquotas reduzidas, inclusive para os advogados, que não deveriam ter, ao meu ver, tecnicamente, mas infelizmente colocaram. E aí não vou entrar nessa briga que eu sei que vocês vão, vão defender, mas eu É sou que, na verdade, contra. assim, a gente era contra, todo mundo era contra. Eis que surgiu a primeira exceção. A hora que surge a primeira exceção, e aí vem umas exceções descabidas, opa, então aí fala, pô, eu era a favor. Agora que veio a exceção, a gente tem que seguir uma legislação antiga, né? Então é muito É. mais nesse sentido do que qualquer outra coisa. Então, do ponto de vista técnico, eu acho que as exceções foram muito maiores do que se queria, né, tecnicamente. Então, no máximo, máximo que tecnicamente a gente achava que poderia ter era uma cesta básica limitada. O cesta básica ficou maior do que é hoje no ICMS, muito maior, mais desonerado do que é hoje no PIS/COFINS, no ICMS, muito maior. Então, a gente vai pagar muito mais cesta básica do que hoje paga por conta até da não cumulatividade, porque a cesta básica hoje, apesar de desonerada no ICMS e na PiscoFins, tem muita cumulatividade que encarece. Então, com a não cumulatividade, mesmo hoje sendo desonerada, vai ter uma desoneração maior. E no máximo, serviço de educação. Mas foi colocado, como você falou, coisas totalmente descabidas. E eu acho que quando a gente olha para
tem lista, qualquer que seja, cria contencioso. Eu estou na lista, eu não estou na lista. Eu quero estar na lista, por que que eu não estou na lista? Então, eu acho que esse tipo de discussão a gente vai ter ainda no Brasil em termos das alíquotas reduzidas e regimes diferenciados. Um pouco de contencioso, apesar da não cumulatividade ser plena, a gente tem as restrições de bens de uso e consumo pessoal, que tem uma lista ali que é joias, né, fumo, bebida alcoólica, isso é bem objetivo, mas tem algumas coisas, né, com relação a aquisições de empregados, mas que são residuais. São bem residuais com relação ao que a gente tem hoje. Hoje a gente discute se a sacola plástica do mercado dá crédito ou não. Isso que é um absurdo. Se a lixa que faz o produto dá crédito piscofin não gasta ou não. Então isso vai acabar, porque tudo isso é insumo da atividade produtiva. Mas eu acho que vai ainda ter algum contencioso, não acredito que seja grande, porque digamos, é bem menor, né, em termos de montante do que a gente tem hoje, mas com relação ao uso e consumo pessoal. Destino, eu não sei se vai ter tanto questão do destino, porque o destino ele só interessa em venda para consumidor final. Nas operações B2B, não interessa se eu aplico a alíquota do estado A, do estado B, do município A, do município B, porque isso dá crédito. Então, o que eu pagar, vou ter crédito, isso não se torna receita pública. Então, por isso, operação entre contribuintes que gera crédito, não tem por que gerar discussão com relação ao destino. Agora, para consumidor final, se o consumidor final estava no município A, no município B, se é serviço, se é intangível, se aplica uma regra do local de fato gerador ou outra regra, isso talvez tenha algum problema para consumidor final de novo, porque B2B não interessa, isso não gera receita pública. Então, algumas discussões vão ter, né? E aí é normal, tem em outros países, mas eu acho que em termos de sonegação fiscal, nota fria, porque a gente vai ter o sistema de split payment, e esse tipo de discussão também vai reduzir bastante, né? Que também existe hoje, e por conta do split payment vai reduzir exponencialmente, esse tipo de discussão. Maravilha. Muito obrigada. Rogério, tô com a mão levantada. Oi, Rogério. Boa Olá, noite. boa noite, Melina. Obrigado pela aula e parabéns pela sua atuação aí durante a reforma, que todos aqui acompanharam. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: a gente tem, claro, é sabido que a questão dos créditos de ICMS, de PIS e COFINS, são um dos maiores fontes de contencioso tributário no Brasil. E eu tenho ouvido muita gente, eu tenho sentido uma sensação generalizada que as pessoas precisam usar esses créditos o mais rápido possível, que a partir de 2033 usá-los, né, o PIS e COFINS com a CBS, ou ICMS, que pode ser dividido até 240 vezes, né, apesar de ter umas válvulas de escape que já existem hoje, né, mas são difíceis de usar. Nesses sistemas que você estudou, você tem alguma percepção ou alguma regra diferente do que a gente tem para tratamento de créditos acumulados? Uhum, E a segunda pergunta é muito breve, e assim, eu acho que a gente vai passar por uma reorganização da geografia produtiva, né? E de todos os circuitos espaciais de produção no Brasil. Apesar da gente ter fundos para ter compensação, eu queria saber também se você tem algum insight sobre como outras jurisdições lidaram com isso, porque tem lugar que vive de benefício de tributação sobre o consumo, sim, né? Tem gente que produz lanche em Rondônia, mas vive no Boat Show do Rio de Janeiro, então não faz muito sentido. Então, eu queria uhum. ouvir a sua percepção sobre isso. Muito Tá, obrigado. Rogério, obrigada pelas perguntas. Com relação ao crédito acumulado, eu acho que vai ter essa questão da transição dos atuais créditos, que muitas vezes nem são devolvidos, né? Alguns estados nunca devolvem. Então, pelo menos se criou uma regra, eu acho que até positiva, de por mais que seja em, né, em tantos anos, em período extenso, pelo menos tenha certeza que vai ser devolvido. Tem a questão de que você tem que, obviamente, passar por toda, né, uma certificação, aprovação para referendar aquele crédito, para entrar na regra, etc. Mas, em geral, em modelo de IVA, acumulou crédito, é no máximo 2 semanas para devolução. Às vezes, e eu vejo aqui no Canadá, quando a sua atividade normal acumula crédito, eu sou uma exportadora e o fisco sabe que eu sou uma exportadora, a devolução é em 2 semanas. Quando há uma atividade anormal, que geralmente eu não tenho crédito acumulado, mas sei lá, num determinado mês eu adquiri uma máquina e paguei muito IVA, então tive uma posição de crédito acumulado muito grande. Em geral, se abre um desk audit, que não é nem uma fiscalização que eles chamam full audit, é uma fiscalização rápida para perguntar, olha, o que aconteceu? Tem muito crédito esse mês. Aí a pessoa fala, não, eu adquiri um equipamento, daqui a nota fiscal, e ela... Então, às vezes tem uma demora
pequena, né, de talvez alguns dias a mais, porque eles só checam por que houve essa anormalidade com relação às atividades principais, mas logo comprovou que comprou um equipamento e que por isso acumulou crédito, já devolve o crédito imediato. Então é muito difícil você ter essas discussões de anos. Claro, às vezes abre uma fiscalização grande, aí a fiscalização demora algumas vezes 3, 4 meses, aí o crédito pode ser segurado durante esse período, mas assim, realmente é uma devolução bem rápida e eu até acho que os prazos que foram colocados ali foram um pouco até que poderia ser, né, do jeito que a gente pretende, né, que se anuncia que vai ser operacionalizado, poderia ser um crédito mais exíguo, porque o fisco brasileiro ele é muito diferente de outros países, ele é muito informatizado, ele é muito tecnológico. Então, aqui no Canadá não tem nota fiscal eletrônica, por exemplo. Então, ela tem que requisitar a nota fiscal. Olha, o que que você comprou? Daí o fornecedor está aqui, a minha nota fiscal. No Brasil, você vai lá e olha a nota fiscal porque está no sistema, entendeu? Então é muito melhor, muito mais fácil de fiscalizar e o crédito deveria ser ainda mais rápido a devolução do que esses países que nem nota fiscal eletrônica têm. Então eu espero que seja assim. Com relação à questão dos benefícios fiscais, realmente vai ter uma reestruturação da localização da produção, né, que hoje é muito baseada na guerra fiscal em alguns estados, então algumas indústrias vão para alguns estados por conta dos benefícios fiscais, apesar de que, ao final, e o Cabreira está aqui com a mão levantada, pode falar melhor do que eu pela experiência que ele tem. Ao final dessa guerra fiscal toda de ICMS, todo mundo, inclusive São Paulo, começou a dar benefício fiscal e isso até parou de ser um diferencial em termos de localização da produção, mas não vamos entrar nessa discussão. Então, realmente, né, hoje uma empresa que está localizada, sei lá, no interior do Brasil, que está longe dos portos, né? Importa, o exporta está longe dos portos, está longe do mercado consumidor. Para ela, talvez ela repense em relocalizar para mais perto do estado consumidor, para São Paulo, por exemplo. Então, vai caber aos estados, né, através desses fundos, fazerem políticas de desenvolvimento regional através da despesa. Então, eu quero atrair essa empresa, eu quero que essa empresa fique, através da despesa pelo Fundo de Desenvolvimento Regional, eu vou fazer uma política para dar, incentivar essas empresas através do gasto e não mais do benefício fiscal do ICMS, por exemplo. Então, vai ter uma. E esses outros países, como eu falei, nenhum deles tem essa tributação no destino como o Brasil, né? Então, é o IVA nacional da Receita Federal, então ninguém atrai investimento dando concessão de IVA, benefício de IVA. Não existe isso, não existe essa pauta internacionalmente. Mesmo no Canadá e na Índia, como é no destino desde o início. Nunca teve guerra fiscal de IVA. Então, é o Brasil, por conta do ICMS ser parcialmente na origem, que ocorreu essa guerra fiscal e a gente tem esse problema, mas é muito peculiar, não existe em outros países esse tipo de coisa, não. E aí, o desenvolvimento regional é feito, de novo, por fundos, por gasto tributário. Então, as empresas concedem, às vezes, benefício de imposto de renda, mas não de IVA. Então, assim, eu não recolho, às vezes o imposto de renda ele é estadual, né? Então há essa possibilidade, mas o IVA não tem esse problema, não, Rogério. Obrigado. Não. Obrigada, Melina Cabreira. Feliz com sua Bom, presença aqui. Uhum. muito obrigado. É um prazer estar com você, doutora Camila, e um privilégio estar com os colegas e ouvir principalmente a doutora Melina, né, que fez aqui uma apresentação fantástica sobre os pontos fundamentais, digamos assim, da reforma, né? Primeiro, eu queria registrar, Melina, doutora Camila, assim, a minha extrema admiração pelo que foi resolvido usando a tecnologia para dois desses princípios que foram colocados aí, a não cumulatividade e o princípio de destino. A não cumulatividade é através da implementação do split payment, né, que é uma ferramenta, na minha opinião, genial, né? É evidente que ela causa uma mudança em relação ao regime atual, à sistemática atual, mas de toda maneira é algo que é inovador e resolve dois grandes problemas do fisco que são justamente a inadimplência e a nota fria. E eu diria que isso resolve não só o problema do fisco, mas também o problema do contribuinte, porque, afinal de contas, quando você tem um contribuinte concorrendo com o uso desses artifícios, né, da sonegação e da evasão, a inadimplência, você tem uma concorrência desleal no mercado e, portanto, uma regra que prejudica a todos, país,
e comunidade empresarial. Então, acho que o Split Payment foi uma grande sacada. É evidente que ainda tem um desafio pela frente de implementá-lo adequadamente, tem muita gente jogando contra, pode ter alguma judicialização em algum grau para testar justamente esse princípio da não cumulatividade baseada no pagamento, mas, enfim, eu acredito que é uma saída muito bem bolada. O segundo, né, que tem a ver com o princípio de destino, é que todas as vezes que a gente imaginava o princípio de destino puro, como está sendo implementado, sempre ficava uma enorme preocupação com os créditos que ficariam na origem, né, que se formariam. E quando você conseguiu montar uma sistemática de uma apuração centralizada, que leva em consideração, depois da apuração do contribuinte, que ele não toma conhecimento se ele está pagando por estado A, estado B ou estado C. Ele simplesmente faz débito, crédito e apura o seu saldo. E, evidentemente, se ele tiver saldo credor, ele vai buscar lá no fisco, mas, no fundo, é omitido a ele, é desnecessário para ele saber quem vai receber esse dinheiro. Então, eu achei que a solução que foi dada pela tecnologia, de uma apuração que leva em conta o todo, foi muito, muito feliz, né? Então, queria aqui parabenizar a doutora Melina por conta dessas duas grandes soluções, no meu modo de ver, né? Tem um único ponto que eu acho que ficou faltando uma solução um pouquinho mais aberta, né? Que é o caso da restituição dos tributos, que precisa ser requerida, né? Eu torceria muito para que também, com base na mesma tecnologia, que houvesse a possibilidade de você ter uma devolução automatizada para o contribuinte, a partir de um determinado prazo. Não acho que o prazo aqui seja ruim, até porque nós sabemos que muitas vezes tem um imposto de crédito, um saldo credor envolvido no teu estoque, né? Mas fora dessas circunstâncias, me parece que é o único ponto assim que eu vejo como um certo prejuízo em relação à solução tecnológica, né? E tem a ver aí também com essa questão da apuração do imposto. E eu queria só comentar, por fim, doutor Camila, sem querer monopolizar, uma preocupação muito grande, porque nós vimos, né, que dois grandes pontos que são colocados sempre são as questões inerentes aos benefícios fiscais atuais. A doutora Melina foi muito feliz também em lembrar que nós temos agora um fundo de desenvolvimento regional, né, montado adequadamente. Acho que ainda falta uma lei ordinária, né, para essa finalidade, mas isso pode ser a solução para a atração de investimentos para outros estados, né? E eu não tenho dúvida que ainda até a implementação efetiva do IBS em 2033, vamos ter muitas e muitas e muitas ameaças de lobbies junto ao Congresso, junto aos governos, para tentar restaurar alguma coisa da guerra fiscal. Espero que eu esteja errado, né? Mas pela minha experiência, eu sempre vi uma briga muito grande de empresários e a nocividade dessa guerra fiscal. E também aliado a isso, né, o custo dos fundos para a União estão muito pesados, né? Então, acredito que nós teríamos que ter aí muita vigilância, né, contra esses riscos de ampliação da guerra fiscal. Então, queria registrar esses aspectos para vocês, né? Mas muito feliz mesmo com o resultado que nós temos até agora, ainda que ele seja desafiador para todos por conta da transição. Então, parabéns, doutora Melina, parabéns, doutora Camila, pela iniciativa de trazer tão brilhante palestra para a nossa reunião. Posso só comentar rapidinho, Camila? Eu sei que a gente já está passando o tempo. Obrigada, Não, Camila, fique pelos seus tranquila. comentários. Você que participou de tantas discussões de reforma tributária e tem todo esse histórico, então é muito bom que você tenha gostado do que saiu, né? Eu acho que foram muitos anos de luta aí, até com a sua participação nas discussões, tudo. Então, realmente, né, várias tentativas frustradas. Então, é muito bom que finalmente saiu. Às vezes a gente nem acredita, né? Quem está nessa discussão há muito tempo, né? Que até custa acreditar. Eu concordo, queria só fazer uma observação, Gabriel. Eu não tive tempo de falar, tinha até um slide sobre isso. Realmente, o comitê gestor foi algo que solucionou esse impasse federativo que há anos, né, existia em todas as tentativas lá da UNPEC 175, da 233, que é a questão das operações interestaduais, né? Então, quando tem operação interestadual no destino, quem que arrecada? É São Paulo que arrecada, que passa para a Bahia, porque é o destino?
destino, ou é a Bahia que vai arrecadar porque é o destino, e aí o crédito, como é que fica de um para outro estado? Então, esse é o principal desafio desde o do início dessas discussões lá na Constituinte de 88, né? E aí até tem várias soluções, a solução do barquinho, do Varsano, que foi até implementado na Índia, uma câmara de compensação em que os estados repassariam para o outro. Então, eu acho, concordo com você, que o comitê gestor, de forma centralizada, administrando essa arrecadação e, ao mesmo tempo, os créditos, foi uma sacada que permitiu realmente desenrolar uma das principais entraves da reforma até então, que foi essa questão das operações interestaduais. E eu concordo com você que o crédito tem que ser acumulado, tem que ser devolvido automaticamente, num prazo menor. Espero que quando o IVA estiver em andamento, o próprio fisco se dê conta que não precisa de tanto tempo, nem de requisição para que isso seja devolvido, né? Mas obrigada pelos comentários, Camila. Obrigada. Te devolvo a palavra agradecendo aí a oportunidade. Obrigada. Desculpa. Tem uma última pergunta que o Thiago ele não conseguiu levantar a mão e aí eu falei, pessoal, o do Thiago prometo que vai ser a última. Obrigado, Camila. Obrigado, Melina, pela apresentação. Prometo que eu vou ser muito breve, não quero estender muito a, a exposição aqui. É, a minha pergunta vai ser muito objetiva, né? Eu acho que a reforma ela endereçou algumas das grandes dores do nosso sistema, né? Ele vai ficar menos complexo, menos litigioso. Acho que o princípio da neutralidade também é uma nova cultura que nós vamos incorporar aqui no dia a dia mesmo, né? Essa ideia de, olha, o valor mais o tributo é por fora, acho que isso é uma mudança comportamental. Então, acho que do ponto de vista conceitual, fica muito claro que a reforma ela agrega muito, né? A minha primeira dúvida era justamente como foi essa dificuldade, né, com a nossa federação, porque os estados e os municípios eles tiveram que abrir mão de muita coisa, né, para que isso passasse. Acho que isso já foi parcialmente endereçado por você ali na resposta. A minha dúvida é realmente com relação aos benefícios fiscais, né? A gente tem aquela regrinha na Constituição, né, de que não será objeto da concessão de incentivos, de benefícios, etc., etc., excetuadas as hipóteses previstas na Constituição, né? Acho que esse é o termo que está lá. Eu, honestamente, fico na dúvida se isso realmente vai encerrar, como se esperava, a concessão de benefícios fiscais ou não, né? É, porque se a gente olha na própria Constituição, tem lá nos Objetivos Fundamentais da República, artigo 3º, a redução da desigualdade regional, tem a proteção do meio ambiente, enfim, tem vários outros dispositivos previstos na Constituição que talvez permitam, pelo menos essa tem sido uma leitura pessoal minha, de que pode ser um ponto de debate futuramente, né? Acho que de que no sentido de, olha, alguns estados podem efetivamente querer conceder algum benefício ainda na sistemática posterior da reforma, com base nessas outras premissas, são objetivos fundamentais da República, então, em tese, eles têm de fato uma força, né? E ainda que isso seja um pouco contraditório, né? Porque hoje você vai na reforma você vai tomar crédito daquilo que foi pago. Então é muito mais claro o sistema, né? Pagou, dá direito a crédito, isso tira um pouco da vantagem de discutir temas tributários como existe no nosso sistema atual, né? Mas, por outro lado, não sei se vocês chegaram a avaliar se o risco de concessão de créditos presumidos ou algo nesse sentido, ou se chegou a ser discutido uma forma de regulamentar isso, né? De forma mais clara. Por exemplo, para mim, pessoalmente, talvez o problema maior não seja necessariamente a concessão do benefício. O problema é a forma que ele é concedido. Ele é concedido para uma empresa e não para um setor. Não tem, muitas vezes não tem contrapartida, ou a contrapartida não é fiscalizada, não está atrelado com os objetivos da Constituição. Acho que a nossa guerra fiscal ela tinha muitos problemas, né? E que o legislador ele tentou dificultar ao máximo, né? Antigamente precisava de um quórum unanimidade para aprovação no CONFAS, né, que nunca acontecia, e por outro lado também não tinham requisitos para a concessão dos benefícios, né? Nós melhoramos um pouco, né? Tivemos aquela lei complementar de 2017 aqui no Brasil, que ela trouxe alguns parâmetros a mais, né? Ou seja, agora eles não podem ficar concedendo benefícios sem fonte de custeio. Tem algumas outras regras ali que dificultaram, mas o tema ainda não foi muito bem regulamentado, né? Eu queria ouvir você um pouco
sobre esse viés, sabe, de outras hipóteses previstas na Constituição, porque me parece que não fechou totalmente a porta, ainda que conceitualmente sim, pelo viés da reforma, pelo espírito da reforma, não, nem faz sentido, né? Vai contra a neutralidade isso. Só que, por outro lado, a gente fez uma adaptação ao nosso jeitinho brasileiro, né? E a gente tem toda uma cultura aqui no Brasil de concessão desses benefícios e tem esses artigos esparsos na Constituição, e são vários, né? Dizendo, olha, vamos estimular a redução da desigualdade regional, etc, etc. Eu queria ouvir um pouquinho a sua visão sobre isso. Então, Thiago, eu acho que a própria concessão de benefícios fiscais, ela não vem só por conta dessa vedação expressa, ela vem por duas outras coisas que são mais importantes do que essa vedação expressa, que é o próprio princípio do destino. Você não tem mais a Uhum, possibilidade de você conceder benefício fiscal para empresa nenhuma, porque a alíquota que está sendo aplicada é a alíquota do destino, é para os seus consumidores, para as operadoras, não é mais para o fornecedor. E crédito presumido eu também não vejo. Então, eu acho que o próprio princípio do destino já acaba com essa possibilidade automaticamente, mesmo não tendo qualquer vedação. E segundo, a arrecadação centralizada no comitê gestor, porque como é que o Estado vai dar um crédito presumido para a empresa que. Mas não é assim que funciona. O crédito é todo administrado automaticamente, né, em conta corrente, depende do recolhimento efetivo pelo comitê gestor. Então, eu não vejo nem possibilidade, mesmo que eles queiram no futuro, de conceder crédito presumido para empresas que estão localizadas no seu território, nem muito menos mexer na alíquota. Podem mexer na alíquota, também não para a empresa, mas para os seus consumidores. Então, eu não vejo, mas a gente tem que sempre, a eles gente são se muito surpreende criativos com para as isso aqui criativas. meio. É. Hoje, politicamente, tanto os governadores anteriores, porque a reforma começou, a PEC 45 se tese em 2019, tanto os governos que estavam naquela época, como os que foram eleitos agora, né, a partir desse novo governo, todos eles tinham um interesse muito grande, era quase consensual, de que não poderia mais ter a possibilidade de conceder benefício fiscal, tal como é concedido para o ICMS. Politicamente, há hoje essa vontade muito grande de eliminar tudo isso, porque os efeitos da guerra fiscal foram muito prejudiciais. Ninguém quer fazer mais isso. Claro que a gente nunca sabe o amanhã qual governante que vai entrar e que se vai inventar alguma coisa, mas eu acredito que tanto o destino, como o comitê gestor, como as regras pela lei complementar única, o regulamento vai ser único, eu acho que fica quase. É mais a vedação que você mencionou, mas que é uma vedação que, ao meu ver, nem precisaria ter, porque a simples operacionalização do destino já faz com que acabe a guerra fiscal. Então, eu não vejo muito esse cenário que você descreveu, não. Tá? Eu não, mas posso ser mais otimista e não tá vendo alguma criatividade que possa ser criada aí no futuro. E olha que as pessoas são criativas. Júlio, você quer comentar alguma coisa bem rapidinha, porque a gente já passou do horário? Boa noite, boa noite. Boa É, noite. é muito breve, obrigado, Camila. Minha pergunta assim, é um questionamento que eu tenho recebido, inclusive, ao longo das discussões que a gente tem feito sobre a reforma tributária, apresentações, clientes e amigos, inclusive, que esse período de transição, que agora se inicia em 2026, a gente tem a obrigação do destaque da nota fiscal. Eu queria perguntar para a Melina se, ao longo dessa discussão a respeito da regulamentação, que agora está sendo implementada pela Receita Federal, se existe alguma previsão de que haverá multa para aquelas empresas que não cumprirem com essa obrigação de destaque, já que a Constituição Federal dispensa o recolhimento do IS, da CBS, para quem fizer esse destaque na nota. Eu acho que tem uma multa, sim, mas eu não tenho certeza, não estou muito por dentro dessa operacionalização, mas eu acho que se não destacar, tem multa. E também a Sim, obrigação de recolher o tributo, né? Porque é a única obrigação, se você emitir nota fiscal destacada, você não precisa recolher aquela alíquota de teste. Então, se eu não me engano, eu acho que tem uma multa, Júlio, mas realmente não estou muito nessa parte operacional, não. Acho que precisa, é obrigatório destacar na nota, sim. Inclusive, eles estão ah, fornecendo os modelos de notas, né, as novas, o que vai ser incluído na nota fiscal eletrônica para. Então, se você emite nota fiscal eletrônica, isso vai estar meio que automático lá, né? sim, sim. Não era essa a minha dúvida. Mas eu Obrigado, viu? realmente não sei Era só um exatamente o tema. sinal. A gente vai até Obrigado. trazer também um convidado para falar de toda essa parte operacional, como é que vai ser e tudo mais. Bom, pessoal, queria agradecer.
todos aqui presentes, em especial a nossa convidada de hoje. Estou muito feliz com a sua participação, Melina, mesmo. Eu acho que foi maravilhoso enquanto você falava, eu estou recebendo um monte de mensagem aqui, que incrível, que então assim, eu vou passar todas para você porque eu adoro passar para que o palestrante veja como foi maravilhoso mesmo. Eu não sei se o Marcelo quer dar uma palavrinha final, Marcelo. Eu acho que estendeu o agradecimento, foi ótimo. Eu acho que a gente ficou numa média, menina, mais de 70 pessoas a esse horário. Acho que prova do conteúdo. Eu acho que a oportunidade foi um ótimo convite, Camila, porque a gente é acostumado a ver a Melina no LinkedIn se manifestando. Eu acho que poucas pessoas tinham contato tão próximo como a gente teve hoje. A gente fica muito feliz por isso, né? E é um orgulho para nós ter uma pessoa tão qualificada que não está só em Brasil, que está estudando, e principalmente eu acho que o ponto de você quebrar, né, essa dificuldade, essa narrativa que a gente cria na nossa cabeça colocando a dificuldade, né? Exemplo que você falou do split payment. Olha, vocês já olharam o que deu errado na Europa e já trouxe algo com uma certa evolução. Eu acho que tudo isso vai ser superado, então eu acho que além de agradecer a palestra, agradecer o trabalho que você fez, e eu acho que a gente tem um público aqui que eu gostaria que você falasse assim, muito rapidamente. A gente tem um público aqui antigo, né, mais velho, que está estudando, isso aqui vai ficar gravado, e a gente tem um público novo que está entrando na área jurídica e tributária. Uhum. E a gente tem um carinho especial com eles, que a gente quer orientá-los, ajudar. Eu vejo como uma nova oportunidade para a advocacia tributária. Então, eu gostaria que você desse uma dica do que essas pessoas, esses novos advogados, deveriam fazer, já que eles estão começando com essa alteração. Ótimo, Marcelo. Eu tenho um referencial muito grande, porque quando eu entrei na faculdade em 2001, estava mudando o Código Civil novo. Então, eu estudei o Código Civil antigo e o novo ao mesmo tempo. Então, eu passei por essa coisa de, esse entusiasmo de algo novo, que era o Código Civil novo, né? E, nossa, é tudo novo. E as críticas todas, né? Porque antes era melhor, ou era pior, assim, né? Não tinha tanta crítica como tem a reforma tributária. Acho que era todo mundo mais entusiasmado com o Código É, Civil novo. Então, passava esse entusiasmo, esse otimismo. Então, eu passo esse otimismo, né? Porque às vezes a gente tem grandes medalhões do direito tributário, criticando a reforma, falando até fake news, coisa que não é verdade, e que quem trabalha muito tempo com direito tributário vê muito, né? Dá muita atenção para esses medalhões. Que eu respeito bastante, que tiveram seu papel e ainda têm o papel no sistema tributário, são pessoas muitíssimos respeitadas, eu estudei por eles, mas a gente tem que olhar para o futuro. Se a gente tem uma reforma nova, acho que o olhar tem que ser de otimismo, de tentar dar certo, que vai dar certo, que na maioria dos países tem e dá certo, que é muito mais simplificado do que estar encontrando problema, né? Tá encontrando pessimismo, tá ouvindo esses medalhões e repetindo o que eles falam sem ver se é verdade ou não. Então, a minha dica é essa, né? E eu sou muito gosto de falar para jovens porque eu sempre vejo o jovem como virar uma página de um sistema, está virando a página do sistema, e os jovens que vão interpretar, aplicar esse sistema, né? Vai até 2033, então a maioria de nós a gente vai estar mais velho, já se aposentando. Então, os jovens que vão carregar essa reforma tributária na carreira deles. Então, vamos ver tudo com otimismo. legal, muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigada, Melina. Obrigada em nome da OAB São Paulo, da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Eu acho muito importante o que você falou aqui. E esse é só o primeiro encontro, pessoal. A gente desenhou as primeiras aulas, mas esse grupo de estudo é nosso, esse grupo de estudo é da advocacia. Então, assim. Pensei nisso, queria trazer essa pessoa. Os moderadores, eu fui a primeira moderadora porque eu queria explicar, né, enfim, tudo que a gente ia fazer, mas os moderadores serão vocês. Então, Camila, quero ser moderadora, quero participar. Eu estudei pra caramba split payment, posso ser moderadora? Que tal a gente trazer fulano, cicrano? Então, assim esse espaço é nosso, tá? A gente trouxe a iniciativa, mas a gente quer ver vocês participando. Eu deixei aqui o link para inscrição na Comissão Tributária da OAB São Paulo. A OAB é de São Paulo, mas
todo mundo, inclusive os advogados estagiários fora de São Paulo, podem participar, inscritos no AB, né? Podem participar, então se inscrevam. A gente tem um grupo enorme de WhatsApp, a gente discute, conversa. Então, assim, essa é uma iniciativa dessa comissão, mas é para todos nós e de todos nós. Então, estou muito feliz com esse primeiro encontro e ter conseguido trazer a Melina porque ela foi o começo de tudo, né? Então, a partir disso é o que virou, o que nós estamos estudando e passo a passo, artigo a artigo, lei a lei. Então, obrigada, Melina. Olha, tô sem Obrigada, palavras. pessoal. Obrigada mesmo. Vou Obrigada pelo deixar com convite, você gente. as últimas palavras, então. Não, tchau, só agradecer o convite. Eu agora, por conta desse novo, digamos, novo desafio profissional, eu vou me afastar um pouco do Brasil, não vou participar mais de eventos, nem de cursos, nem de nada. Então, agosto é a reta final, estou participando de tudo que eu posso, mas realmente eu vou me afastar um pouco da discussão no Brasil agora, a partir de setembro, vai ficar mais difícil. Então, é uma honra poder ter participado enquanto eu posso, né? Que bom, que sorte a nossa. Sorte a nossa, hein, Camila? Você Sorte tinha a Pois é. começado o nossa, grupo ó. com ela. Setembro já não posso mais nada, gente. Então agora é a reta final. Maravilha. Muito obrigada, obrigada, pessoal. E daqui 2 semanas, então, a gente vai ter o nosso segundo encontro com o professor Eurico de Santi, outro grande nome, outro grande homem, outro grande visionário e que trouxe também essa reforma possível para a gente. Muito obrigada e até daqui 2 semanas. Tchau, Tchau, pessoal. Legal. gente. Tchau, Obrigada, Tchau, obrigado. pessoal. obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Boa Boa noite, noite. obrigado. Boa noite.